Olá, eu sou o Teacher Pimenta, o desbloqueador do inglês. Nesse vídeo eu quero te ajudar a superar coisas que talvez você se engana do que é. Por exemplo, a memorização de palavras em inglês. É muito comum os alunos reclamarem, dizer que está tendo dificuldade na memorização de palavras em inglês. E essa dificuldade, ela existe? A melhor maneira que eu gosto de fazer isso é deixar você responder por si mesmo, diante de afirmações que são reais, que são verdadeiras. E aí você descobre se sim, se ela existe ou não. Se você é uma destas pessoas que tem achado que você está tendo dificuldade na memorização de palavras, agora vai ficar claro para você se você tem essa dificuldade ou não. A memorização, a primeira coisa que você tem que saber, ela é arduosa, ela é difícil. E como eu aprendi o inglês por memorização de palavras, eu lembro muito bem, quando eu estudava para aprender o inglês, que essa memorização ela demorava a ocorrer e ela precisava de muita repetição. E eu fazia isso mesmo assim. E o problema foi que eu não pegava as palavras certas para memorizar, as palavras que tem que memorizar primeiro e depois elas te dão todo o gás para você continuar aprendendo o inglês. Então, eu memorizava uma palavra de um jeito, outra palavra de outro. Como assim? A pimenta de um jeito e de outro. Às vezes eu memorizava palavras na frente de palavras que eu tinha que memorizar primeiro. E isso me atrasou muito mais. Então, veja bem, é muito comum a gente não conseguir lembrar das coisas mesmo em nossa língua, na nossa língua materna. Um exemplo bem fácil para você entender é uma música. Pegue qualquer música que você gosta e depois tente cantar ela de cor. Você vai perceber que você não vai saber cantar essa música de cor. E para você memorizar essa música, você tem que fazer o quê? Ficar cantando, cantando e, lógico, né? Você tem que pegar a letra da música e depois ficar cantando até você memorizar. E você tem que pôr um esforço aí para você memorizar, senão você não vai conseguir. Então, isso é um grande exemplo disso. Às vezes, quando alguém te conta alguma coisa, você não vai lembrar 100% de todas as palavras que a pessoa te contou. Então, você está com dificuldade de passar notícias para frente, informação? Não. Simplesmente o nosso cérebro, ele não retém tudo certinho com todas as palavras que as pessoas te falam. Mas o contexto geral, o entendimento geral do que foi passado para você, você consegue entender. E agora, trazendo para o inglês, é um pouco mais ainda difícil de memorizar, porque são palavras novas, elas não estão 100% fixadas na sua cabeça, e você viu a palavra agora nesse momento. E aí é muito comum passar poucos dias, às vezes poucas semanas, os meus alunos me falarem que não está conseguindo memorizar e que está com dificuldade. Então, você já conseguiu entender que essa dificuldade ela não existe. A menos que você teve um acidente, que você sofreu um dano no seu cérebro, de alguma forma você teve um problema no seu cérebro e ficou uma sequela, pode ser que aí é verdade, mas se você ainda não teve isso, e graças a Deus que você não teve, essa dificuldade aí, ela não existe, você só teria que ter esse entendimento de como o nosso cérebro ele aprende coisas novas. Um outro exemplo são nomes de pessoas. Existem muitos nomes diferentes e que se falado uma vez para você, você não grava. E eu sei que existem pessoas que são boas para gravar nomes,
mas isso não é com todo mundo, certo? Então, diante dessa afirmação que você não tem dificuldade, isso é coisa que eu percebo, porque eu já estudei, continuo estudando, e com o tempo eu consegui livrar desse pensamento que eu também achava que eu tinha ou que eu tenho. Não, a verdade é que você precisa ver a palavra mais constantemente e usar a palavra. Então, a minha pergunta é, para você que é estudante de inglês, depois que você faz uma aula de inglês, leva quantos dias para você pegar o seu material e estudar as palavras, o novo vocabulário que você viu da sua última aula? E aí, depois que você estuda e aprende como a falar ou fazer algumas frases em inglês, com quem que você pratica para o seu cérebro exercitar e ocorrer a fixação dentro dele. Então, já é mais um ponto para você fazer análise da sua dificuldade. Então, se você faz a aula, leva muito tempo para estudar a aula e depois ainda não tem com quem praticar, certamente a sua memorização vai demorar mais tempo. E é uma coisa que eu também passei no início do meu estudo. Então, eu estudava, a diferença era que eu estudava todos os dias e eu só não tinha com quem praticar. Depois de um certo tempo, eu estudava, fazia lição, e como eu tenho bastante amigos nativos da língua inglesa, eu ia tentar colocar em prática com eles. Como não tinha jeito de eu perguntar para eles como falava aquela coisa em inglês, eu tinha que me virar e forçava muito meu cérebro a lembrar as palavras que eu estava precisando, e aí a fixação ocorria mais rápido, mas eu lembro direitinho, muitas vezes as palavras que eu já tinha visto várias vezes anteriormente, eu não conseguia usar elas, e depois o tempo foi passando, elas foram fixando. Então, o que eu posso compartilhar com você nesse vídeo é: seja paciente, estude com constância, e a coisa mais difícil é conseguir alguém para você praticar de verdade o seu inglês. Isso é uma coisa que eu posso dizer que com quase 100% de certeza que não acontece. Um aluno que encontra alguém que ele faz um pouco mais de prática. Geralmente o aluno faz a aula, às vezes o aluno é até dedicado na lição, mas fazer o uso do inglês mesmo na vida real para ocorrer melhor a fixação é bem difícil. Se você achou legal e se te ajudou, deixa o seu like aí e a gente vai fazer mais vídeos como esse. O meu propósito é ajudar você, é despertar você sobre o seu inglês, sobre conhecimentos que talvez você ainda não ouviu, e ouvindo agora vai te ajudar a você se libertar de uma coisa que pode estar te atrapalhando na sua aquisição do aprendizado do inglês. Beleza? Espero ver você nos próximos vídeos e também te ajudar muito mais com o desbloqueio do inglês. Até mais!